Oi pessoal, eu sou o Renan. Hoje eu vou falar um pouco sobre o VRaptor. O VRaptor é um framework Java MVC para desenvolvimento web com Java. Para quem não sabe o que significa MVC, MVC significa Modelo, Visão e Controle. Para quem nunca ouviu falar em MVC, eu sugiro vocês darem uma pesquisada antes sobre MVC no Google e depois vocês voltam para cá para assistir esse vídeo. Esse vídeo ele é destinado a pessoas que já têm um conhecimento prévio de Java, mas está começando ainda a aprender, a desenvolver para a web. Talvez até já tenha usado algum framework antes, ou talvez tenha feito tudo com servlet na mão mesmo. Então o VRaptor ele é bom no sentido de que ele te ajuda muito a programar, você desenvolve mais rápido com ele. Eu vou mostrar uns exemplos aqui do VRaptor, vocês vão ver que ele facilita muito o desenvolvimento para a web. Um dos grandes problemas para quem está começando agora tem uma certa dificuldade de configurar a máquina para poder começar a fazer alguma coisa. Eu tive esse problema no começo, eu tomei meio que uma surra, né, no começo para poder configurar na minha máquina o Hibernate, o Java e outros frameworks. Então, para quem tem alguma dificuldade, eu vou explicar isso aqui bem do começo mesmo, para vocês não terem nenhuma dúvida. Primeiro eu vou dizer o que está instalado aqui na minha máquina, porque pode ocorrer de vocês pegarem os exemplos que eu estou dando aqui e tentar executar na máquina de vocês e dar algum tipo de erro. Então eu acho interessante mostrar tudo que eu estou usando aqui para vocês terem alguma noção. Eu estou usando a versão 7 do Java. Eu estou usando o Ubuntu 13.10, que eu acho que não fazia muita diferença, porque o Java é multiplataforma, né? Funciona tanto no Linux quanto no Windows, no Mac. Mais o que? Eu estou usando a versão do Eclipse, que é a versão Kepler. A versão para Java EE. Eu só vou mostrar aqui a versão que eu estou usando, porque pode acontecer de vocês baixar a versão do Eclipse não seja para desenvolvimento web e podem ter algum problema em alguma coisa. Então vocês entram aqui no site do Eclipse, vai em Download e vocês baixam isso aqui, o Eclipse IDE for Java EE Developers. Aqui vocês escolhem a versão do sistema operacional de vocês, no caso eu estou usando o Linux 64-bit. Se vocês usarem outro sistema operacional, é só fazer o download aqui. E o Eclipse eu acho que vocês já conhecem, né? É só você instalar, ou então, dependendo do arquivo, vocês baixam e descompactam o arquivo zip e é só executar. Bom, para vocês conseguirem colocar o VRaptor para rodar, vocês vão precisar do VRaptor e também do Tomcat. Vou baixar aqui o Tomcat, mesmo para quem já conheça. Eu vou mostrar aqui. Eu vou usar a versão 7 do Tomcat. Vou vir aqui em Download, Tomcat 7, e vou baixar aqui o zip do Tomcat. Vou abrir aqui minha pasta de download. O bom do vídeo, né, é que eu posso mostrar todo o passo a passo que estou fazendo. Se eu simplesmente jogar seu código em uma página de algum site, de algum blog, a pessoa que está começando agora ela tem uma certa dificuldade. Então aqui eu já baixei o Tomcat que eu vou precisar. Agora eu vou baixar o VRaptor, né? Vem aqui na página do VRaptor, vraptor.kaelon.com.br, download. Vou baixar o projeto vazio do VRaptor. Esse projeto é bom porque ele já vem com o VRaptor todo configurado, as bibliotecas principais que vocês vão precisar. Talvez precisem de uma ou outra por fora, mas aí eu vou acabar mostrando no decorrer do vídeo como vocês fazem para instalar alguma biblioteca. Terminou de baixar aqui. Ele vem em formato de zip. Eu vou de zipar aqui, não vou precisar mais do zip, então eu
excluo o zip. Então, até agora eu baixei o Tomcat e baixei o VRaptor. Como é que eu importo o VRaptor aqui no Eclipse? Eu venho aqui em File, Import. Aqui em General eu clico nessa opção aqui, projetos existentes no Workspace, Browse, vou lá na minha pasta de download, né, onde eu baixei, abro aqui, VRaptor Blank Project, dou OK e Finish. Bom, ele já está aqui. Agora, para poder fazer o VRaptor rodar, eu tenho que instalar também o Tomcat. Também faço dentro do Eclipse isso. Eu venho aqui o Window, Show View, Servers. Aqui como não tem nenhum server instalado, eu clico aqui. Tem vários servers que você pode instalar. No caso eu quero instalar o Apache Tomcat 7, então eu venho aqui na pasta Tomcat 7. Next. Procura aqui, ó, browse, onde está o meu Tomcat. No caso, ele está aqui no meu downloads, a pasta. Finish. Ok. Agora, para fazer o meu projeto VRaptor rodar, eu preciso vincular ele ao Tomcat. Eu clico no projeto com o botão direito, venho aqui em Run As, Run on Server. Escolho aqui o Tomcat, porque como ele já está instalado, já aparece aqui para mim. Se o projeto estivesse desse lado aqui, era só passar ele para a direita com ADD e ele já ia estar vinculado ao Tomcat. Mas como já está na direita, eu não faço nada. Finish. Pronto, show de bola. Ele já, se eu venho aqui em Servers, aqui está o meu Tomcat e aqui eu já tenho o VRaptor Blank Project dentro do meu Tomcat. Bom, como é que eu faço agora para testar se o VRaptor está funcionando? O Tomcat, ele roda na porta do computador a 8080. Então eu tenho que escrever aqui, estou usando aqui o Google Chrome. Vou colocar aqui localhost. Aí você diz passaporta 2.8080 barra o nome do projeto. O nome do projeto se chama VRaptor Blank Project. Eu acesso essa URL aqui e aparece aqui, o VRaptor está funcionando. Vamos ver agora como é que o VRaptor fez para colocar essa mensagem aqui. O VRaptor trabalha, como eu disse no começo do vídeo, com a questão de modelo, visão e controle. Então, toda requisição que você faz para um sistema através de uma URL, ela chega primeiro na classe controladora, para depois a classe controladora ir chamando as outras classes, usando as outras classes, para poder o teu sistema executar as lógicas que ele vai precisar. Como aqui o VRaptor por padrão ele já vem com uma classe padrão chamada IndexControl, eu vou abrir essa classe. Aqui no Eclipse, para quem não conhece, o atalho é Ctrl+Shift+R. Ele te permite pesquisar uma classe no seu projeto. Eu escrevo aqui indexController.java e aqui é a classe que já veio por padrão naquele projeto do VRaptor que a gente baixou. Ela vem com alguns comentários aqui, eu vou apagar. E aqui eu vou colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui variável e que eu vou passar meu nome, Renan. Se tudo der certo, o Tomcat vai reiniciar automaticamente, porque ele está configurado para sempre que houver mudança no projeto, ele dá um restart. Ó, reiniciou. Eu vou abrir aqui a JSP chamada index. Tá aqui, vou botar aqui variável. Provavelmente ele vai imprimir na tela a palavra Renan. Show. Só uma lembrança que eu esqueci de falar, esse projeto vai estar todo disponível no GitHub para quem quiser baixar a versão completa dele, né?
E para baixar e usar o projeto é o mesmo esquema que eu fiz, tá? Vocês vão baixar o projeto lá no GitHub, vai vir um zip, vocês vão descompactar e vão importar no Eclipse. Eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo. Bom, eu queria mostrar aqui só porque está funcionando mesmo o sistema, o VRaptor, né? Eu passei aqui a variável e passei um valor para essa variável e ela foi exibida aqui na tela. Eu vou fazer mais do início. Eu vou apagar isso aqui que já veio com o VRaptor e vou criar um controle na mão, para ficar bem claro para vocês o que eu estou fazendo. Bom, essa aqui é a estrutura de um projeto web feito em Java. Fica mais fácil de entender, eu vou abrir aqui a pasta direto. Essa aqui é a pasta de um projeto em Java, né? Não vou explicar todos os arquivos, só vou explicar os principais. Essa pasta src, que significa source, é onde vai estar os meus arquivos código-fonte Java. E o web content é onde vai estar as minhas páginas JSP. E também as minhas bibliotecas. Bom, eu vou criar aqui um novo pacote chamado brcon. Aqui você bota o nome que você quiser, vou botar malandro.controller. E aqui dentro eu vou criar uma classe chamada produto controller. Como eu já expliquei, o controller é a classe que vai receber as requisições vindo do navegador do usuário. Quando o usuário passar lá, por exemplo, produto/salvar, ele vai cair numa classe chamada produto controller e o método vai ser salvar. Eu vou explicar isso bem detalhadamente. Vamos lá. Toda classe do VRaptor que seja um controlador, ela tem que ser anotada com a anotação @resource. E está reclamando aqui porque ele não importou a dependência ali da biblioteca. Então no Eclipse você pode usar Ctrl+Shift+O, que ele já faz a importação para você. Bom, eu vou criar um método aqui chamado acessar dentro do controller, que vai ser um método que vai receber o primeiro acesso quando a pessoa entrar na página de produtos. Acho que já é o suficiente, vou salvar aqui e vou ver o que acontece. Ele vai reiniciar aqui o Tomcat. Deu erro porque ele não reiniciou. De vez em quando isso acontece, tá? Esse bugzinho aqui do Eclipse. Eu vou parar aqui o meu sistema. Vou dar um clean no Tomcat e vou startar novamente. É até bom que ocorram alguns erros, porque esses erros são normais de acontecer. É bom que a gente vai corrigindo junto e vocês vão aprendendo. Agora acho que vai funcionar. Ó, apesar de ter dado outro erro, esse erro aqui já era o esperado. O que esse erro significa? Está dizendo que ele não achou a JSP na pasta produto e o nome da JSP é acessar.jsp. Isso acontece porque como é que funciona o VRaptor? Como eu passei aqui o controlador e o método, olha só, produto/acessar. O que ele faz? Ele procura a classe produto controller, ele acha que existe, ele procura o método acessar, ele acha porque esse método existe, e ele dá esse erro porque o VRaptor funciona com convenções. Quem já está acostumado com alguns frameworks mais antigos de Java, ou até mesmo programar servlet na mão, Java ele é muito burocrático, porque você tem que fazer várias configurações com XML e anotações. O VRaptor ele tenta simplificar isso
com o uso de convenções. O que são as convenções? São formas de você escrever código que você minimiza o máximo o uso de código. Através das convenções dos nomes que você vai dando para suas classes, para os seus métodos, ele já sabe encontrar os arquivos necessários para você trabalhar. Pode ter parecido um pouco estranho o que eu falei, mas vocês vão entender agora. Olha só. Quando eu entro no método acessar, eu preciso mostrar alguma coisa para o usuário. Então, para mostrar alguma coisa para o usuário num programa, num aplicativo para Java Web, eu preciso usar HTML. E o HTML tem que ficar disponível em algum arquivo HTML. No caso aqui, como o VRaptor trabalha com convenções, o HTML que vai estar para essa página aqui vai ser um HTML que vai estar na pasta produto e vai se chamar acessar.jspg. É justamente o erro que deu aqui, ó. Ele não encontrou a pasta produto e o arquivo acessar.jspg. Então, para a gente conseguir fazer isso funcionar, a gente só tem que criar esse arquivo. Essa parte JSP fica dentro dessa pasta webinf aqui no projeto. Ó, web content, webinf, JSP. Eu vou criar aqui uma pasta chamada produto. Vou criar aqui dentro um arquivo chamado acessar.jsp. Se eu chegar aqui no meu Eclipse, der um update aqui no meu projeto, botão direito refresh, o F5, vocês vão ver que ele já criou o meu arquivo acessar.jsp. Isso aqui, para quem não conhece JSP, JSP é HTML normal. Eu posso colocar as tags HTML aqui dentro, que essas tags vão ser processadas naturalmente quando o seu navegador consumir essas tags. Então vou colocar aqui um HTML, body. E aqui eu vou colocar um valor. Para quem não sabe, no Java, para você conseguir passar um valor do Java para JSP, você usa o request. E o request e o response, né? Eu não vou explicar detalhadamente o que é request e response, mas aqui no VRaptor você vai fazer o request e o response usando a classe controller do VRaptor. Controle não, perdão, result. Vou colocar aqui private result. Vou importar, Ctrl Shift O. Eu vou usar o Eclipse para gerar meu construtor padrão. Que ele já gerou aqui o que eu preciso. O VRaptor trabalha com injeção de dependências, que eu não vou explicar detalhadamente o que é, mas é basicamente te fornecer aquilo que você precisa. No caso, eu preciso de uma classe de result. Como eu disse, a minha meta aqui não é explicar exatamente como funciona request e response, mas eu só vou explicar como é que eu faço para passar um valor do Java para minha JSP. Eu vou usar aqui o result e vou incluir aqui, vou criar uma variável chamada, sei lá, x, e vou passar um valor aqui, 1000. O x é variável e o 1000 é o valor dessa variável. E lá na minha JSP, eu vou ler essa variável. Vou colocar aqui x. Eu vou tentar agora abrir a minha página lá, acessar. E aqui ele exibiu 1000. Então é bem simples assim. Eu criei uma variável chamada x, passei o valor 1000, que poderia ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser necessariamente uma string, pode ser um número. Ele também vai entender. Para eu conseguir fazer isso aqui, eu precisei declarar a classe result aqui em cima. Eu importei essa classe result e eu usei o construtor padrão aqui. Padrão não, perdão, o construtor usando o result para fazer injeção de dependência e usei. Aqui o acessar passou o result e no meu acessar.jsp ele imprimiu esse valor. Eu vou fazer agora um exemplo um pouco mais rebuscado aqui. O que eu vou fazer?
Eu vou criar uma tela para a pessoa informar algum valor do produto e vou exibir esses valores aqui no Java. Vamos lá, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, lá no meu acessar, eu vou ter que criar algum campo de input para o usuário poder colocar as informações e depois essas informações virem até o Java. Bom, vamos lá. Vou criar um formulário aqui no HTML com uma action. Eu vou passar aqui a URL na mão do meu sistema, mas não é o indicado, tá? Estou fazendo isso para deixar o exemplo mais simples, porque se eu for colocar da forma reduzida, que seria assim, eu teria que baixar uma bibliotecazinha para Java e aí o vídeo fica ainda mais extenso. Então eu vou deixar aqui na mão só para demonstrar. E eu vou criar aqui o método salvar. O que esse formulário está fazendo? Ele está dizendo que ele vai tentar enviar uma requisição para essa URL aqui, produto, controle, né? E o método salvar. Vou criar dois campos de input. Que vão se chamar produto.nome, que é para colocar minha informação de produto. E um produto ponto, sei lá, preço. Vou criar também um botão de submit aqui. Input type submit. Salvar. Essa lógica que eu estou criando obviamente não vai salvar nada no banco, porque eu não configurei o banco ainda. O banco vai ser uma próxima videoaula que eu vou dar mais pra frente. Essa lógica que eu estou criando aqui vai ser simplesmente para exibir ali no console do Eclipse o que está chegando na minha tela. Mais pra frente a gente trabalha um pouco com o banco. Então se eu for lá no meu acessar, provavelmente vai ter coisa nova lá. Vamos ver o que tem lá. Ó, já criou aqui um nome e um preço e um botão salvar. Eu vou colocar que o nome do produto vai ser cadeira e o preço vai ser 10. Vou salvar, vai dar erro porque naturalmente ainda não criei o método salvar lá no controle. Eu venho aqui no meu controle e crio o método public void salvar. O que eu vou colocar aqui? Eu vou tentar imprimir aqui no console o que está chegando para mim. O que meu HTML, né, o que a requisição do navegador está enviando pro meu servidor, que está caindo aqui no Java, para eu poder fazer qualquer coisa com essas informações. Bom, aqui no meu HTML eu coloquei que eu vou salvar essa informação aqui, essa aqui, numa variável chamada produto.nome. E essa daqui numa variável chamada produto.preço. Então, o que eu vou receber aqui no VRaptor? Eu vou receber, o VRaptor já vai me dar preenchido uma variável chamada produto. Tá dando erro aqui porque eu ainda não criei essa classe produto. Então eu vou criar essa classe produto. Lá no projeto, eu posso ir lá na pasta source, src, br, com nome do pacote. Não vai ser o malandro, perdão, não vai ser o controller, vai ser o modelo. Vou criar aqui modelo. Aqui dentro vou criar uma classe chamada produto.java. Vou dar um refresh aqui. Se vocês ficarem com preguiça de fazer todo esse passo a passo que eu estou fazendo, vocês podem simplesmente importar o projeto
o código já pronto e ver o que foi feito dentro do código. Mas fazer o passo a passo também é bom, que vocês podem aprender mais. Bom, aqui ele criou uma classe produto dentro do pacote modelo. Eu só vou declarar aqui o que esse produto deve ter. Vou anotar aqui o nome do pacote, o nome da classe, public class produto. O que esse produto tem? Esse produto tem string nome, e esse produto tem preço. Vou dar um Ctrl+Shift+O aqui para ele importar aqui o java.math.bigdecimal. Eu vou nessa classe para fazer a questão dos números. Eu vou usar o próprio Eclipse para gerar os getters e setters que eu preciso. Bom, aqui criei o meu modelo, né? Produto tem nome, produto tem preço, e produto está no pacote malandro modelo. Aqui eu vou importar agora o produto. Importei meu produto, pois não está dando mais erro. O que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir aqui na tela as informações que vão chegar para mim da minha visão. Dá um sysout para imprimir aqui. Dei 3 sysout aqui. Um para imprimir o nome, outro preço, outro para pular a linha para ficar mais organizado. Vamos testar ver se vai funcionar? Esperar ela reiniciar aqui. Tá. Tomcat não soube reiniciar automaticamente, então eu vou reiniciar na mão. Vou parar e vou subir. Vou acessar novamente, vou botar aqui cadeira e o preço 10. E vou salvar. Esse erro aqui gera um erro esperado. Um grande problema de trabalhar com Java é que várias vezes você precisa de algumas bibliotecas e elas não estão disponíveis facilmente para você. Então eu vou mostrar aqui como é que você conserta esse erro aqui. Provavelmente um erro que vai acontecer com vocês aí, vocês programando. Eu vou ensinar como conserta esse erro manualmente. Porque o Java ele tem algumas ferramentas, como por exemplo o Maven, quiserem pesquisar na internet o MVN, que ele serve para você gerenciar algumas dependências no seu projeto. Mas como esse não é um vídeo aqui que tem o propósito de explicar o Maven, eu vou mostrar na mão como vocês fazem para resolver esse tipo de erro aqui. Sempre quando vocês encontrarem um erro relacionado à falta de biblioteca, geralmente ele vai vir assim com essa anotação aqui, ó. No class def found error. Tá dizendo o quê? Que ele não achou a classe, essa classe aqui, JSTL, core, config. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar no Google essa biblioteca que está faltando, vou baixar e vou colocar no projeto. Vamos lá. Como ele disse que está faltando a biblioteca JSTL, vou procurar aqui JSTL já. Vou aqui no site do jstl.java.net, download, JSTL Implementation. Aqui tem vários jar para se baixar. Eu vou baixar o que não tem nada no nome, é só jar, não tem source, nem tem javadoc, esse aqui. Manter. Já veio aqui parar na minha pasta de downloads. Ó. Quando você quer adicionar um novo jar no seu projeto, como por exemplo, se eu precisar adicionar o Hibernate, eu vou baixar lá os jars do Hibernate e vou precisar adicionar no meu projeto. Como é que você faz isso? Você pega o jar, você simplesmente copia lá dentro, na pasta web content, webinf, lib.
vai ficar aqui. Você tem que dar um refresh no Eclipse. Provavelmente agora não vai dar mais aquele erro. Vamos fazer um teste. Espero que funcione direito. Vamos lá. Passar aqui o acessar. Vamos lá. Cadeira 10, salvar. Ainda deu um erro porque provavelmente está faltando outra biblioteca. Vamos baixar outra biblioteca. O que eu baixei aqui foi Implementation. Vou baixar agora a JSL API. Vamos lá. JSL API. .jar. Manter. Tá aqui a outra API. Copiar e fazer o mesmo. Botar lá dentro. Se tem algo que estressa um pouquinho no Java, né? Em outras linguagens esse procedimento é feito mais facilmente. Mas como eu disse, existem algumas ferramentas para fazer isso mais fácil para vocês. Mas eu não estou aqui, meu objetivo aqui é explicar essas ferramentas. Estou explicando, falando a respeito do VRaptor. Vou dar um clean aqui para ele dar a limpeza lá. E vou subir novamente. Vamos lá, espero que agora funcione. Vamos lá. Show de bola, funcionou. O erro que deu é porque ele não achou a JSP chamada salvar.jsp. Mas se a gente chegar aqui no console, ele colocou aqui, ó, cadeira e o preço dela, 10. Ó, vou fazer outro exemplo, vou colocar aqui mesa, preço 40. Ok? Bom, quando você trabalha com informações de dados que vêm dos usuários, geralmente você não pode confiar muito no que o usuário informa. Então por isso que servem as validações. Eu vou criar uma validação aqui para não deixar, por exemplo, o produto chegar com o nome vazio. Então vamos lá. Eu vou tentar, primeiro eu vou salvar aqui um produto com nome vazio, vou ver o que vai aparecer ali para mim. Vamos lá. Produto / acessar. Colocar o nome e o preço vazio e vou salvar. Bom, chegou nulo. Eu não quero que isso aconteça, ok? Eu quero que ele mostre para o usuário. Você não pode deixar o nome do produto vazio. Pelo menos o nome tem que preencher. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as classes de validações do VRaptor. Como é que eu começo a fazer isso? Aqui eu vou declarar a classe Validator do VRaptor. Vou receber ela aqui no meu construtor. Injeção de dependência. E aqui embaixo eu vou fazer uso dessa classe. Vamos lá. Qual seria a lógica que eu vou usar aqui? Ó, se o produto.getNome for igual a nulo, eu vou validar. Vamos lá. Como é que eu faço a validação? Vou usar uma colinha aqui porque para tornar mais fácil. Não estou a fim de escrever isso tudo na mão. Vou colar aqui. Ó, vou importar aqui, né? Se o nome do produto estiver vazio, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma New Validation Messenger aqui na variável de validação. O que eu passo aqui? Eu passo o nome da validação que eu vou exibir para o usuário. E aqui na segunda linha, o que eu passo? Eu passo a tela que ele vai ser redirecionado depois que a validação ocorrer. Vocês vão entender isso na prática daqui a pouco.
salvar aqui. Ele vai reiniciar o Tomcat. Vamos lá, vou deixar o nome do produto vazio, vou preencher só o preço. Vou salvar. Por que que ele continua nessa tela aqui? Ele continua nessa tela porque aqui na minha lógica eu disse, ó, quando tiver erro, on arrow, redirect to acessar. Então quando der algum erro, ele vai voltar para acessar. Aqui, ó, ele não foi para salvar, ele foi para acessar. E qual o erro que tem que ser exibido? O nome do produto deve estar preenchido. E por que que ele não exibiu essa mensagem na tela para o usuário? Porque para exibir, eu tenho que fazer essa mensagem estar disponível. Ele salvou na variável, só que ele não exibiu. Como é que eu faço isso? Só no meu acessar, eu vou colocar uma lista de coisas de erro. Aqui, ó. Aqui eu passo um for each, que seria um for normal de iteração, só que para JCP. Ele vai percorrer todos os erros, vai exibir a categoria e a mensagem. Vamos ver se está funcionando? Vou tentar aqui. Botar aqui o produto vazio, o nome, salvar. Ainda não exibiu. Por que que não exibiu? Tá faltando eu declarar aqui em cima a declaração do cForEach. Isso aqui é uma biblioteca que eu estou usando, então eu preciso fazer a importação. Igual quando eu faço aqui em cima, quando eu faço import, KL, vraptor, validator, result, eu tenho que fazer o mesmo para o cForEach. Então eu vou colocar esse código aqui em cima.